Então, eu acho que está aí a chave. A chave é você partir do que se sabe, porque daí você abre o caminho para as respostas das perguntas que serão feitas, entendeu? Porque quando a gente pergunta, a gente está pronto para saber a resposta. São questões que fazem sentido para o que a gente está desenvolvendo naquele momento. Então, é totalmente diferente, porque você vê propósito em tudo que você aprende. Diferente de quando há uma cartilha, que você ainda não tem nem noção do que vai ser o produto final, onde você vai aplicar esses conhecimentos que tem uma pessoa ali na frente falando, sabe? Você está, de certa forma, alheio ao processo, né? Está sendo realmente libertador. Dentro disso, e eu questionei muito ao longo da vida, e acho que até quando eu vivia esse momento, e vou voltar para os meus tempos de escola, sobre algumas questões de que muitas vezes você fica ficam martelando na sua cabeça, né? Essa questão da decoreba, dos tempos, né? Principalmente questão da matemática também. Você é engenheira, né, Lica? Acho que você acabou usando mais. Porém, eu, por exemplo, como na parte da comunicação, o Léo também na parte do direito, acho que não. Mas martelam tanto essas questões que a gente vai usar menos na vida, né? E, ao mesmo tempo, a questão histórica, a questão geográfica, parece que é o segundo mais importante ali na escola, né? Eles colocam ali, pelo menos até a 8ª série, vai a língua portuguesa como algo importante, não poderia ser diferente. E meio que a matemática, né? Português e matemática, né? Com os alunos. E aí história e geografia parece mais uma questão meio... Eu vi até como um alívio, assim, sabe? Ter aula de história, uma aula de geografia. Era bom na época, tudo bem. Mas acho que tinha que ser o principal, na verdade. A gente tinha que ter uma surra de história na escola. Tinha que ter para entender exatamente onde a gente tá. Quando que eu fui descobrir... Gente, quando que eu fui descobrir qual era a minha posição no mundo, assim, sabe? Eu fui demorar, porque era isso, você vai automático, ali tudo ficou... E aí você fica aflito de querer passar, de querer ter nota para não repetir de ano, porque senão sua mãe vai ficar brava em casa. E no fim, pronto, uma geração de analfabetos com relação a o que somos. Eu acho que essa questão de quais são as matérias, né? Matemática e português é algo realmente básico. Talvez não no nível que é ensinado. Eu acho que daria para você ensinar uma matemática que fosse um pouco mais aplicada ao que é a nossa vida, assim como todas as outras matérias. Por exemplo, história, a gente tinha que aprender a história do nosso país, não tanto quanto... É muito eurocêntrico, né? Tanto na educação básica quanto na superior, os estudos de história. Eu acho que a questão estão respondendo perguntas que não foram feitas. Então, são questões que não fazem nenhum sentido para a realidade de quem está aprendendo. Então, a gente não aprende, a gente decora. Basicamente é isso. E o que seria importante? Eu penso que seria importante para a gente viver em sociedade? A gente aprender a ter consciência da nossa existência, e nisso dá para encaixar história, geografia e tudo, que é a gente se pensar no lugar onde a gente vive, a gente criar responsabilidade social e política a partir disso, a gente aprender a entender os nossos sentimentos, sabe? E claramente, sem entender é só ódio, sem entender é só a recusa do outro. We don't need no education. We don't need no thought control. Uma reportagem da criminóloga a Cecília Oliveira, no site The Intercept, mostra que desde que começou a quarentena, no Rio de Janeiro, em 13 de março, ocorreram 41 tiroteios
no Complexo do Alemão, 11 em Cordovil e 5 no Jacarezinho, zona norte do Rio de Janeiro. E os dados foram tirados da plataforma digital Fogo Cruzado, que registra a incidência de violência armada no Rio, e que revelam que em abril, apesar da queda dos tiroteios em 27%, a proporção de tiroteios com presença de agentes de segurança aumentou 7 pontos percentuais na região metropolitana do Rio. E a pandemia tem revelado as mazelas antigas e já naturalizadas para muitos moradores de favelas e periferias cariocas. Então, a população pobre no Brasil, além de se deparar com a educação que a gente estava falando de decoreba, ela não consegue dormir direito, porque ela dorme com um barulho de helicóptero, com um barulho de tiro pipocando, sem eles terem feito nada, né? E esse cotidiano violento que antes da pandemia já interrompia a aula, fechava a rua e unidade de saúde e impedia inclusive as pessoas de executarem as tarefas mais simples do seu dia a dia, agora mostra uma nova fase, torna difícil socorrer quem precisava de ajuda durante a crise do coronavírus que a gente está vivendo. Há um mês, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, que inclusive acho que faz parte da família, explicado no episódio 21 aqui, do Coronga, anunciou a entrega de cestas básicas como uma das medidas para contenção ao coronavírus. E desde a campanha eleitoral, ele disse que o seu objetivo é cuidar das pessoas, né? Mas parece que ele não tem pressa, porque as cestas até hoje não chegaram. E uma reportagem do Rafael Soares na revista Época fez uma análise de todas as informações disponíveis sobre 195 mortes por intervenção de agentes de Estado ocorridas em julho de 2019. Até então, o mês mais letal das últimas 2 décadas. 2 décadas, cara, 20 anos. Resultado, ao menos 12 casos de mortes cometidas pela polícia do Rio em um único mês, apresentados à população como confronto com bandidos, tem indícios graves de erro policial em que os inocentes foram mortos por engano ou foram executados à margem da lei, né? Execução mesmo. Velho Oeste dentro de uma das maiores cidades do Brasil. A defensora pública do Rio pediu uma investigação independente sobre as mortes no Alemão. O defensor Daniel Lozoya lembrou que essa não foi a primeira chacina cometida pela polícia ali, e o Brasil já foi condenado internacionalmente por causa disso. São muitos casos que fazem da exceção à regra para muita gente no Brasil, né? Inclusive do menino João Pedro, de 14 anos, que foi morto na sua casa em São Gonçalo pela polícia, né, nessa terça-feira. E assim, para mim isso é inadmissível, a gente não consegue ter um suspiro assim, a gente tem que enfrentar o problema da educação, mas ao mesmo tempo o que está acontecendo hoje no Brasil é uma verdadeira chacina, uma guerra às drogas injustificável que está matando e exterminando a população mais pobre deste país. A gente fica um pouco sem palavras nesses momentos, assim. Eu fui te ouvindo e foi dando aquela vontade de dar um grito. A gente sabe que a democracia do Brasil é uma democracia burguesa, que os direitos básicos não são direitos de todos. Infelizmente, quem mora... assim, é uma necropolítica, de fato. Tem lugares onde a matança ela é simplesmente aceita, ela é tratada diferente pela mídia. Isso é a nossa realidade há muito tempo. Diferente como? Explica pra gente, só para o pessoal entender essa diferença de tratamento da mídia. Sim, não sei, assim, eu não me sinto uma pessoa muito esclarecida para falar sobre isso. Temos aqui um jornalista, então eu fico até um pouco acanhada. Mas os termos que são usados, sabe? Como você dá nome para as pessoas, que história que você conta dessas pessoas, quem que é traficante, sabe? Se você encontra um filho de juíza com quilos de maconha e ele é um usuário, e o tratamento é totalmente diferente. Pensa o que é você estar na sua casa e a polícia simplesmente entrar. Para quem não mora em comunidades suburbanas, enfim, em favelas,
em comunidades onde isso ocorre, a gente não consegue imaginar o que é isso. Eu não consigo imaginar o que é isso, honestamente. E eu acho que, em grande parte, a mídia tem... E assim, a mídia é uma coisa heterogênea, né? Mas a gente tem programas como Datena, enfim, que estão há anos e mais anos normalizando a violência. O recorte da violência contra preto, pobre, né, e favelado, que é uma questão também de que, com relação ainda a esse recorte da mídia sobre o tema, e que as pessoas foram ficando mais espertas com relação à manipulação, né, com manchetes e tudo mais, e cobram hoje, né? A manchete do G1, por exemplo, menino morre durante operação, né? Menino morre do quê? Ele teve um ataque cardíaco, ele bateu a cabeça, né? Ele foi executado, ele foi assassinado. Isso é uma questão assim que você fica até sem entender por qual é o motivo de não falar a verdade nua e crua sobre isso, para que as pessoas realmente tomem consciência pelo choque, né? Porque é impossível você não se chocar com, né, pelo menos pessoas verdadeiramente de bem se chocam e ficam extremamente chateadas e sem palavras, né? Como a própria Lica disse. E na minha cabeça, e até quem ouviu, né, e fica a dica para quem não ouviu o último Corongados, que foi o nosso episódio anterior a esse, inclusive, que a gente falou sobre essa questão de drogas e tudo mais, de que parece tão claro que daria para fazer diferente com relação à integração dessas comunidades, com relação à legalização das drogas, de colocar todo mundo em prol disso, porque nunca vai parar o consumo, sempre vai existir quem use drogas, quem fume maconha, quem cheire cocaína, quem fume crack no Brasil e quem tudo mais. E o dinheiro que você gera com isso, você consegue trazer essas pessoas para um contexto social, de trabalho, e o dinheiro que pode ser investido em saúde, pode ser investido em educação, pode ser investido em 1 milhão de coisas. E aí fica essa questão, essa falsa ideia que eles vendem de guerra às drogas, de que é preciso acabar com isso, porque quando acabar com isso vai sumir a favela. Né? Assim, é uma coisa que é proposital, é o tal do ganha-ganha e do perde-perde. Tem gente que ganha e ganha com isso. E tem gente, que é o caso do menino João Pedro, perde e perde com isso. Precisa ter gente perdendo duplamente para essa galera continuar ganhando duplamente. E nunca vai mudar. Quer dizer, espero que mude. A gente fala disso para justamente mudar. A gente se choca, a gente debate para justamente mudar. E isso é uma questão que, pelo menos para mim, assim, me parece muito clara, de que daria para resolver. Não do dia para noite, mas daria para resolver. Daria para resolver, mas a gente não debate a solução, né? Simplesmente a gente finge que... Não a gente enquanto indivíduos, mas a gente enquanto sociedade. A gente consegue imaginar isso sendo seriamente debatido nesse momento? No Senado? Os deputados... Você imagina alguém fazendo um projeto de lei nesse momento e tendo isso seriamente analisado? E nem a grande mídia debate, né, dessa forma. Eles informam, fica todo mundo consternado, isso tem que parar. Pô, mas vamos falar então de legalização das drogas, vamos falar de colocar essas pessoas num mercado legal para isso, porque eles têm o conhecimento, eles têm ali tudo, né? Porque, além de tudo, quando legalizarem, eles vão continuar excluídos, eles vão continuar à margem, porque aí é o branco que vai cuidar disso, né? O cara que já tá lá em cima. A empresa, né? A hora que eles acham legal, a hora que eles acham importante. Não, agora é importante legalizar, tá? E essas pessoas vão continuar eternamente se ferrando. Aumenta a raiva em mim sim, pelo que penso, creio e vejo aqui. Até o louquinho não se despediu de mim, deixou sozinho, parte do canão Deus levou. Um dia desses ele mesmo falou pra mim: país da fome, no fundo de uma cela pensa um homem. Sangue nos olhos, bicho solto, um terrorista assim nas fitas. E aqui no Coronga a gente vai um pouquinho para os Estados Unidos, porque os telespectadores da Fox News, né, o canal de direita quase e, assim, na verdade, direita e extrema-direita americano, foram alertados
nessa última segunda-feira, a não seguir o conselho médico do presidente americano após o anúncio